Olá, turma. Voltamos aqui para continuar o módulo 9 do nosso curso de auxiliar veterinário, pequenos animais. Estamos no tema do sistema digestório e nessa aula vamos falar sobre doenças relacionadas ao sistema digestório. Como nós sempre esclarecemos durante o curso, o objetivo, evidentemente, não é explorar aqui as doenças do sistema digestório sob o ponto de vista médico-veterinário, de diagnóstico e tratamento. Não é isso que faremos. A nossa intenção é realmente passar a vocês que são auxiliares do médico veterinário alguma noção sobre os problemas médicos que surgem no dia a dia e que são comuns no dia a dia de uma clínica veterinária, com algumas informações pertinentes que vão auxiliar a orientar os clientes, a conversar sobre o assunto, a entender algumas necessidades dos animais. E iniciando esse assunto, vamos conversar aqui, inicialmente falando sobre alguns problemas da boca, os dentes. Então, um dos problemas comuns de surgirem é a persistência dos dentes decíduos, tá? Então, os dentes decíduos são aqueles dentes do filhote, que em torno de 4 até 6 meses tendem a ir caindo e sendo substituídos pelos dentes permanentes. E o que acontece é que, eventualmente, ocorre uma persistência desses dentes do filhote e eles não caem como deveriam. Isso é bastante comum, principalmente relacionado ao dente canino, podendo acontecer com outros dentes também. Então, a persistência desse dente aqui, que é o canino do jovem, o que acontece? Começa a nascer o canino permanente e coladinho com o canino do animal jovem. E essa intimidade desses dois dentes aqui começa a predispor a que certos alimentos penetrem nesse espaço entre os dentes e comecem a provocar uma gengivite, uma inflamação nessa área, como a gente vê aqui. Então, aqui acumula material, cresce bactéria, começa a irritar a gengiva, inflama, infecciona, tá? E aí isso se torna um problema, sendo então indicada a extração desse dentinho jovem dessa região, tá? Então, normalmente, se até os 6, 7 meses esse dentinho não cair naturalmente, uma indicação seria a remoção dele. Aqui nós temos a permanência de alguns incisivos, olha, em um cãozinho que os incisivos não caíram, né? Geralmente, essa persistência desses incisivos podem fazer com que os outros demais, os incisivos permanentes, comecem a ficar fora da sua posição natural, né? Então, a remoção deles também é uma boa ideia. Aqui no caso, o dente canino está nascendo mais para dentro do que na posição correta, que seria essa aqui. Esse aqui é o dente filhote, né? Esse é o dente permanente, nascendo mais para dentro, e isso pode vir, conforme esse dente desponta, esse dente ofender o céu da boca quando o cão fecha a boca. Então, são algumas maneiras com que esses dentes podem vir a aparecer e que vão necessitar uma intervenção médica veterinária. Olha, aqui nós temos mais uma imagem mostrando essa problemática
E aqui, nesse caso, o que nós temos é um pouco diferente. O que está acontecendo aqui é que está nascendo mais dentes do que deveria. O dente permanente está saindo ou fora do lugar ou em número maior, superior ao que seria esperado. São defeitos genéticos, né? Mas que devem ser avaliados e, à medida da necessidade, corrigidos através, eventualmente, de uma extração dentária. Igualmente, é possível que um cão nasça com a ausência de certos dentes, né? Então, é um defeito genético em que o cão nasce faltando certos dentes, tá? Os dentes não aparecem. E esses casos precisam, às vezes, de uma boa radiografia para verificar se existe raiz dentária, se o dente está lá para dentro, né? Se não há nada que possa trazer desconforto para o paciente. Um outro problema, ainda falando de dente, é a chamada hipoplasia do esmalte dentário, tá? Então, aquela parte branquinha externa dos dentes pode apresentar defeitos como esse que a gente vê aqui, né? Então, essa falta desse esmalte dentário pode ocorrer por função de problemas nutricionais, por resquícios de certas doenças, uso de certos medicamentos que levam a déficit dessa formação do esmalte, né? Então, esse é mais um problema dentário que é comum ser visto na clínica veterinária. Ainda falando disso, olha, a falta do esmalte dentário provoca uma fraqueza, onde pode, naquela região, o dente estar mais suscetível à formação da cárie, a uma agressão do dente, atingindo a polpa do dente, né? Então, precisa de tratamento, que vai desde uma correção odontológica mesmo, numa clínica especializada, e até, eventualmente, uma extração pelo clínico geral, pelo cirurgião. A cárie é bastante rara, mas pode acontecer, né? Nos cãezinhos também. E hoje em dia a odontologia veterinária está bastante avançada e é possível fazer diversos tratamentos, como uma restauração ou colocação de um implante dentário. Aqui nós temos um caso da inflamação e infecção da região interna do dente, e a gente nota a diferença da coloração desse dente afetado com a coloração de um dente normal, né? Então, aqui é um caso de pulpite, onde a polpa, que é interna, está inflamada, necessitando aí um tratamento do canal, tratamento da raiz do dente, e aqui a gente tem uma foto de um gatinho sendo submetido a um tratamento de canal. Tá? Então, a odontologia veterinária já realiza esses tratamentos, permitindo que o dente não precise ser extraído, removido, né? Isso é bem legal, é uma evolução da medicina veterinária, que há alguns anos já, uns bons anos atrás, não realizava com frequência esse tipo de tratamento. Chega-se a utilizar a ortodontia, né? Aqui, o uso de aparelho para correção de posição de dente. Então, isso já é uma realidade dentro da veterinária, uma possibilidade de tratamento para evitar a necessidade de retirar os dentes dos cãezinhos. Ainda falando de dente, é possível que a inflamação e infecção da raiz dentária, aqui nessa radiografia a gente vê exatamente isso, tá? Então, aqui tem o dente, tá aqui, essa aqui é a coroa do dente, né? E aqui nós temos a raiz do dente. E nessa região, em volta da raiz do dente, essa área da radiografia mais pretinha do que deveria, mostra que essa região aqui está
afetada, né? Existe um abscesso. Esses abscessos de raízes, de dentes, principalmente lá dos molares, podem resultar na abertura de uma fístula nessa região próxima do olho, olha. Então, essa aqui é uma fístula que ocorreu devido ao abscesso da raiz dentária. Aqui na exploração disso, olha, na colocação de uma sondinha, percebe-se que a fístula ela chega exatamente na região do dente. Esse dente aqui foi extraído e a fístula tinha comunicação com essa raiz desse dente aqui. A periodontite é um dos processos mais cotidianos, é um número muito grande de animais que chega na clínica possuem essa inflamação por conta da formação de cálculos dentários, né? Então, pério é ao redor, né? Pério é ao redor do dente, ao redor do dente, e essa final da palavra it aqui é inflamação. Então, é uma inflamação ao redor dos dentes. Isso acontece pela formação de placa dentária, seguida da formação de cálculo. Então, isso que eu estou mostrando aqui assim, ó, é uma mineralização, é uma formação de um cálculo, de uma pedrinha, né, mineral, que por conta da presença de bactérias vai acontecendo nessa região aqui entre o dente e a gengiva. E essa formação de cálculo vai causando a inflamação da gengiva, então a gente percebe aqui a gengiva bastante avermelhada em toda essa região, e à medida que ela fica inflamada, ela retrai, de modo a expor a raiz. Olha, aqui nós temos um pedaço da raiz do dente, aqui, olha, o pedaço entre uma raiz e a outra, já exposto aqui um pedacinho da outra raiz desse dente. Então, a exposição das raízes dentárias e, consequentemente, na evolução, a perda desses dentes, né? Então, isso é uma doença chamada periodontite, já é uma doença em que toda a boca do animal fica inflamada e precisa de tratamento o mais breve possível, né? Chamada profilaxia dentária, em que é feita a remoção desses cálculos, o polimento desses dentes, o tratamento dessa infecção com antibiótico, anti-inflamatório, né, para a cura do paciente. Então, aqui nós vemos o início de uma periodontite, né, em que começa a ter a formação de cálculos dentários. Já no grau 2, uma periodontite moderada, em que já ocorre uma gengivite expressa aqui, e aqui daqui para o grau 3, já existe a exposição de raiz dentária, a retração da gengiva, formação de cálculos severos aqui, em grande quantidade, e perda de muitos dentes nesse processo. Então, uma grande importância do tratamento dos dentes é que é através dessa infecção nessa região aqui, olha, na raiz ali, no início da raiz dentária, é que ocorre uma porta de entrada das bactérias. Então, através dessa inflamação, as bactérias presentes ali na boca podem acabar entrando na corrente sanguínea, assim como nós vemos aqui, uma periodontite já bastante complicada, porque já existe afecção da região óssea aqui da maxila, né? O osso dessa região já está infeccionado, e isso começa a ser perigoso para o paciente, né? Com a possibilidade da infecção óssea se alastrar e também da entrada de agentes para a corrente sanguínea, causando aí a disseminação dessa infecção para outros órgãos. Aqui nós temos um caso que também não é raro, que é chamada de avulsão do dente canino, tá? Então, esse animal pode ter mordido alguma coisa com muita vontade e o dente canino ficou preso e faz um movimento assim com a boca que acaba soltando a raiz do dente, tá? Então, aqui ocorreu a avulsão, o dente foi arrancado
ali ele está preso por esse pedaço de gengiva aqui, ó, que está grudado no dente e não deixa o dente cair, mas a raiz dele saiu. Então, isso é um caso emergencial para um tratamento, né? Esse dente poderia, dependendo da situação, ser recolocado na posição e feito uma fixação dele no local para a tentativa de preservação desse canino. Em outros casos, não há como fazer e perde o canino. Então, como eu estava já explicando, né, por meio dessas infecções severas nessa região entre o dente e a gengiva que ocorre a entrada de bactérias, né? Essa é uma das principais vias de entrada de bactérias para a corrente sanguínea, e dentro da corrente sanguínea, essas bactérias podem se distribuir e causar problemas nos diversos órgãos, como no caso aqui do sistema nervoso central, intracraniano, atingindo as meninges, causando meningite, no coração, podendo causar endocardite, no fígado, levando a hepatopatias, né? Nos rins, causando a nefrite, né? Que é a inflamação dos rins, glomerulonefrite, as articulações, entre tantos outros lugares. Isso realmente é o que acontece. Então, a gente tem que conseguir mostrar isso para o proprietário, para que ele entenda que essa inflamação da boca, ela é um problema muito maior do que o mau cheiro que causa. Realmente o cão fica com um hálito bastante desagradável e é só nesse momento que alguns proprietários acabam resolvendo fazer essa limpeza, mas a limpeza desses dentes. Mas o motivo real que torna importante vai muito além do que o mau cheiro da boca. É esse risco dessas bactérias acometerem órgãos importantes, levando a riscos severos, riscos graves para a vida do paciente. E isso a gente ilustra aqui. Então, essa infecção, ela está aqui, ó, aquela infecção da periodontite está nessa região, tá? Atingindo aqui a raiz dentária, nós temos a intimidade da via sanguínea. E esse é o caminho por onde as bactérias vão entrar na corrente sanguínea e se espalhar para os diversos órgãos, podendo levar a um quadro infeccioso generalizado, inclusive. A prevenção de formação de cálculo dentário, ela é especialmente feita, no caso da prevenção, pela escovação. Então, a utilização de ossinhos, como esses de couro, para o animal mastigar, biscoitinhos para o animal mastigar, brinquedos, né? Funcionam, ajudam a diminuir, por uma ação mecânica, uma formação maior de saliva, ajudam a diminuir a formação de cálculos dentários. Existem rações especiais com substâncias preventivas para diminuir a formação de bactéria na boca e a formação de cálculos dentários, tá? Mas é a escovação o principal, a gente já vai ver. Tomar muito cuidado com os ossos de couro em relação à idoneidade do fabricante, tá? Porque se não for um fabricante idôneo, pode ser perigoso. Ele pode utilizar um corante, uma cola, algum produto aí de conservação que às vezes pode causar problemas alérgicos, intoxicações nos animaizinhos. Então, quando for usar esses ossos de couro, tem que ver se é de uma empresa idônea, né? Se é um fabricante aprovado, que não um fabricante caseiro sem reconhecimento aí, sem firma reconhecida aí no mercado. Os ossos também, a gente vê esses ossos de verdade, né?
preparados para o cão roer, isso aqui é um perigo, ele é contra esse uso desse tipo de osso, é contraindicado, ele predispõe à ocorrência de fratura dentária, ele é muito duro e à medida que o cão está ali roendo, ele pode vir a quebrar realmente o osso, o dente do cachorro, tá? Então não se deve usar. E aqui, então, a gente fala que a escovação é o melhor método. Lembrando que a pasta de dente, ela deve ser própria para cães e gatos, porque a nossa pasta dentária, ela tem flúor. E o que acontece é que a gente, quando escova o dente, a gente cospe tudo isso para fora, a gente enxágua a boca e cospe, não fica engolindo aquela pasta de dente. E acontece que os cães não vão fazer isso, então eles tendem a engolir uma quantidade grande e pode ocorrer uma intoxicação grave pela presença principalmente do flúor nas pastas de dente. Então, por conta disso, a pasta de dente própria dos cães já não tem produtos que intoxicam, e mesmo ele engolindo não vai trazer nenhum problema. Então, esse é o primeiro detalhe que a gente tem que ter tá na cabeça, né? De utilizar uma pasta de dente própria para os cãezinhos. E os cãezinhos têm que ser habituados, né? A esse tipo de escovação, tem que aos poucos habituá-los a receber. E uma vez que eles estão habituados, o dono pode escovar na frequência que ele quiser, né? O importante é escovar. Se ele tiver disponibilidade de escovar todo dia, é excelente. Se é um dia sim, um dia não, tá bom. Se ele pode uma vez por semana, não é tão bom, mas é melhor do que não escovar. E o fato é que essa escovação vai prevenir, vai ajudar para que não... em alguns casos, pode até evitar realmente a formação dos cálculos dentários, ou se não, reduzir bastante a velocidade dessa formação. Existem outros produtos, como antissépticos, que são colocados no bebedouro, né? Auxiliam aí na diminuição da formação, né? A escovação com a escovinha é perfeito. E no caso, quando já está com o problema estabelecido, não adianta mais ficar escovando os dentes. É preciso fazer a limpeza, a remoção daqueles cálculos dentários. Os cálculos dentários ficam muito firmes. Não adianta a gente raspar com qualquer coisinha, não. Eles têm que ser quebrados, tá? E o ato de quebrar leva à dor. Então, os cães, para fazer uma limpeza dentária, precisam ser anestesiados e então se faz a remoção dos cálculos dentários, o polimento dos dentes, a raiz dentária deve ser alisada, né? Deve ser raspada, para diminuir a formação de novos cálculos. Alguns dentes podem vir a necessitar de serem extraídos, né? Então, tratamento dentário, feito sob anestesia. E aqui a gente tem a imagem de um aparelhinho muito útil para essa realização desse tratamento, que é o ultrassom dentário, né? Então, esse é um aparelhinho que, nessa caneta aqui, ó, ele tem uma ponteira que vibra. Ela vibra tão intensamente que produz um som de frequência de ultrassom, e essa vibração e essa frequência, ela vai quebrando as pedrinhas e vai facilitando a remoção dos cálculos dentários.